perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada... O enriquecimento da língua, autoriza... Como Le Breton era o grande... Eu tenho sempre um grande prazer em falar sobre Sérgio Buarque de Holanda, porque, além do grande intelectual que ele foi, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, ele era um homem, um grande amigo, um homem encantador e extremamente sociável. Era o homem, em grande parte, um homem dos contrários. Grande erudito, com o veio de boemia, era um homem extremamente disciplinado mentalmente e com uma grande reverência. De modo que falar dele não é fácil, a menos que a gente não tenha pretensão de aprofundar muito. É o que eu vou fazer. Eu quero falar sobre Sérgio Buarque de Holanda, do Rio e de São Paulo. Qual é o papel dessas duas cidades na formação mental dele? Qual foi o papel dele na vida cultural dessas duas cidades? Essa é a minha intenção. Um dado inicial é que ele nasceu aqui em São Paulo em 1902, mas foi para o Rio em 1921. No Rio, ele morou 25 anos. Quando ele estava lá, passou quase 2 anos na Alemanha. Voltou. Veio para São Paulo como diretor do Museu Paulista em 1946 e aqui ficou até morrer em 1982, com um intervalo simétrico ao da Alemanha na Itália. De modo que a vida dele foi muito dividida entre essas duas cidades. Ele era paulista, mas não de família paulista. O pai era pernambucano e a mãe era carioca. Mas ele era extremamente paulista. Ele se agia como um paulista não de 400, de 800 anos. Ele era paulistíssimo. E em vários setores. Ele foi preso no Rio de Janeiro em 1932, porque, altos brados, começou a defender a Revolução Constitucionalista. Foi preso. Manuel Bandeira escreveu um artigo famoso chamado Sérgio, o Anticafajeste. Ele diz que o que caracterizava o Sérgio Buarque de Holanda era ser um indivíduo livre, alegre, sem cafajestismo nenhum. Então, diz ele, paulista pode ter todos os defeitos, mas um ele não tem. Paulista não é cafajeste. Então, começando com isso, mas ele era muito paulista e muito carioca também. Mas paulista daquele tempo e carioca daquele tempo são coisas diferentes de hoje. Hoje o Brasil está muito misturado, está muito interligado, o que é muito bom. O Brasil está encontrando a sua unidade mais íntima. A pessoa pode tomar o avião e em algumas horas vai à Amazônia. E quando o Sérgio era moço era impossível. Às vezes era mais fácil ir à Europa do que ao Amazonas. De maneira que as cidades daquele tempo, pode-se dizer que ele foi um homem de duas cidades. Ele foi um homem de duas cidades. Então, para poder tratar disso, eu vou abordar nessa palestra, inicialmente, 2 pontos. O primeiro ponto é que qual foi o universo das relações dele no Rio. Digo isso porque ele era um homem extremamente relacionável. Era um homem que, como eu digo, não sabia viver só. Em segundo lugar, qual foi a contribuição do Rio de Janeiro para ele? E o que ele levou culturalmente para o Rio e o que ele trouxe culturalmente do Rio para São Paulo. Esse é o meu desígnio. No Rio de Janeiro aconteceram uma das coisas mais importantes da vida de Sérgio Buarque de Holanda. A principal de todos foi o casamento dele com Maria Amélia Cesário Alvim, que foi o fato mais importante da vida dele.
Maria Amélia, os que conheceram sabem, era uma mulher absolutamente extraordinária, par absoluto para o Sérgio. Inclusive, não apenas ela foi ao esteio da casa dele, mas ela foi uma colaboradora do Sérgio, colaboradora de pesquisa, de estímulo, de tudo isso. Esse foi o providencial para ele no Rio, esse casamento com Maria Amélia Buarque de Holanda. E a constelação de amigos que ele formou. Essa constelação de amigos foi a base da sociabilidade dele e marcou a maneira de ser do Sérgio Buarque de Holanda. Eu não sei quais foram todos os amigos dele, eu cito apenas aqueles que eu próprio conheci e com os quais eu tive relações. Rodrigo Melo Franco de Andrade, Manuel Bandeira, Afonso Arinos de Melo Franco, Francisco de Assis Barbosa, Otávio Tarquínio de Souza, Lúcia Miguel Pereira. Todos eu conheci muito bem. Eles formavam um grupo em torno do Sérgio, um grupo que adorava o Sérgio. E ele era ligado com essa gente. Mais do que tudo isso, no Rio de Janeiro, ele teve o maior amigo da vida dele. Foi Prudente de Moraes Neto. Esse foi o amigo, com maiúscula. Ele não falava do Prudente sem se emocionar. Ele dizia, o Prudente é um varão de Plutarco. Dizia, Prudente nunca mentiu na vida. Isso é o que eu admiro mais do Prudente. Quer dizer, um homem que pode passar a vida sem mentir. É uma coisa quase impossível. E o Sérgio louvava isso do Prudente. Então, o Rio de Janeiro foi essa coisa extraordinária de criar a constelação afetiva do Sérgio Buarque de Holanda. Depois que ele veio para São Paulo, ele criou também aqui uma constelação afetiva. Mas esta é a básica, essa é a fundante, essa é a inicial. Quanto aos aspectos intelectuais, esses são os aspectos pessoais do Rio. E quanto aos aspectos intelectuais? O Rio de Janeiro foi absolutamente fundamental para o Sérgio Buarque de Holanda. Eu posso dizer que o historiador Sérgio Buarque de Holanda formou-se no Rio de Janeiro, dentro das normas do Rio de Janeiro. Bom, sem contar que ele terminou lá o curso de Direito, lá ele aprendeu a ser jornalista, lá ele teve estadia na Alemanha, 2 anos que deram tutano para a vida intelectual dele, não é? E, sobretudo, lá ele foi assistente da Universidade do Distrito Federal. Os mais jovens talvez não saibam o que foi a Universidade do Distrito Federal. Foi, sem dúvida nenhuma, o mais belo plano de universidade que já se fez no Brasil. Infelizmente, abortado. Ele foi massacrado pela direita católica e pela direita política. Naquele tempo, a Igreja Católica era muito conservadora, nós sabemos disso. Felizmente, tudo isso mudou com o pontificado do grande João XXIII. Mas, naquele tempo, ele foi praticamente essa espécie de aliança entre a Igreja Católica e a direita política, acabaram com a Universidade do Distrito Federal. Mas ela foi concebida de uma maneira extremamente original. Para começar, apostando em convidar jovens talentosos para ensinar. Mário de Andrade, Gilberto Freire, Afonso Arinos de Melo Franco, Sérgio Buarque de Holanda. Ela apostou nessa gente. E teve professores franceses que ficaram aqui pouco tempo, não como os de São Paulo, que se radicaram. Agora, nesta universidade, houve o fato fundamental da vida dele como formação de historiador, foi o fato de ele ser assistente do professor Henri Ozer. O professor Henri Ozer era um grande historiador. Ele me disse várias vezes que aprendeu a estudar com Henri Ozer, desde fazer ficha. Como é que se prepara uma aula, como é que se faz um plano de pesquisa, como é que se constrói uma bibliografia. Ele foi assistente do Ozer e ele aprendeu a ser historiador com Henri Ozer. Então, isso é uma coisa inestimável. Isso ele aprendeu no Rio de Janeiro. Como era uma universidade muito livre, e as pessoas tinham que ser um pouco coringa, ele foi também assistente de literatura comparada, coisa que não havia naquele tempo no Brasil. Foi assistente de literatura comparada do professor Henri Tronchon, que é um comparatista francês que teve um certo nome, era professor da Universidade de Estrasburgo. Com o professor Henri Tronchon, ele aprendeu
essa maneira cosmopolita de encarar a literatura. Então, o Rio de Janeiro foi absolutamente fundamental para ele. E eu diria que, além disso, o Rio de Janeiro era o Rio de Janeiro, coisa que as pessoas de hoje não podem avaliar. Naquele tempo, a única cidade realmente civilizada do Brasil em todos os níveis era o Rio de Janeiro. São Paulo era uma honrada província, rica, mas o Rio de Janeiro era a capital cultural. Sobretudo, todo mundo precisava ir para o Rio ou passar pelo Rio, senão não tinha reconhecimento intelectual. Nesse meio cultural do Rio, muito mais vivo que o de São Paulo, quando eu vim de Minas para São Paulo, em 1936, havia um concerto de vez em quando, uma exposição. O Rio de Janeiro já tinha isso desde o século XIX, porque o Rio de Janeiro foi corte, não? Ele desenvolveu uma civilização urbana que São Paulo não conhecia, embora São Paulo já fosse mais rico. Então eu dizia que no Rio, o Sérgio aprendeu o Rio. Ele teve a sua grande iniciação numa civilização realmente urbana. Hoje mudou muito. O Rio de Janeiro hoje é uma sombra do que foi. Não procure isso no Rio hoje. Hoje, inclusive, o polo cultural se deslocou em grande parte para São Paulo. E de uma intensidade muito maior, como o Rio nunca teve. A contribuição de São Paulo foi diferente. A contribuição de São Paulo começou, sobretudo, a Semana de Arte Moderna, mas, institucionalmente, a Universidade de São Paulo. A nossa Universidade de São Paulo foi um marco que nós sabemos que transformou a cultura brasileira toda. Bom, o Sérgio participou do Rio de Janeiro rico daquele tempo e depois ele veio participar da aventura da Universidade de São Paulo aqui. Agora eu vou entrar num setor um pouco arbitrário. Eu gosto muito das coisas arbitrárias, né? Eu vou partir de uma coisa muito negativa, que é estereótipo. Estereótipo é uma coisa odiosa, né, frequentemente. Eu vou começar dos estereótipos de carioca e de paulista naquele tempo, não hoje. Hoje é completamente diferente. Como é que o resto do Brasil via São Paulo e o Rio? Eu posso falar porque eu morava no resto do Brasil. Eu não morava nem em Minas, nem em São Paulo, nem no Rio. Para o resto do Brasil, o que era São Paulo? Uma cidade de gente muito trabalhadora, muito séria, não gostava de rir. Dinheiro, trabalho, dinheiro, trabalho. Chegava na hora do encontro marcado, respondia a carta, sabia aplicar bem dinheiro. E isso era o Rio, uma grande seriedade. São Paulo, uma grande seriedade. E o Rio de Janeiro, que acha? O Rio de Janeiro é uma cidade floteada. Carnaval, samba, gente divertida, não pagava visita, não respondia a carta, não sabia lidar com dinheiro. Esse é o estereótipo. Falso como todos os estereótipos. Falsos e preconceituosos. Mas vamos adotá-lo. Vamos aceitar. Vamos aceitar os dois estereótipos. São Paulo era, portanto, esse lugar organizado. No entanto, a Semana de Arte Moderna aconteceu aqui, não no Rio. É um paradoxo. Como é que essa cidade que é tanta coisa positiva entra naquela maluqueira da Semana de Arte Moderna, que era considerada naquele tempo uma maluqueira? Eu peguei ainda essa atmosfera. No interior de Minas, onde eu morava, fazia esse quadrinho de piada com o futurismo. Maria, Maria, Maria Marinete. Teu pai é Graça Aranha, tua mãe é Coelho Neto. Então, é para o Coelho Neto ou para mim? De maneira que, nesta cidade, vamos dizer, trombuda, é que nasceu o paradoxo, a grande libertação da Semana de Arte Moderna. E mais ainda, aqui em São Paulo desenvolveram-se as formas mais radicais de modernismo. O modernismo do Rio de Janeiro foi muito mais sensato, muito mais disciplinado. São Paulo não. Tanto assim, onde estão
as principais manifestações teóricas do modernismo estão aqui em São Paulo. É o prefácio interessantíssimo de Paulicéia Desvairada, é a Escrava que não é Isaura, é o Manifesto Antropófago. Não tem nada disso no Rio de Janeiro. O modernismo do Rio era muito comportado. Então, estamos em pleno paradoxo. Estamos em pleno paradoxo. É curioso que os modernistas moderados de São Paulo se davam bem com os do Rio. Tipo Guilherme de Almeida, Ribeiro Couto, inclusive foram morar no Rio. Porque eles eram modernistas, sem dúvida nenhuma, mas do tipo mais carioca, que era o tipo bem comportado. O tipo amalucado era aqui de São Paulo. Se nós considerarmos o modernismo carioca, para ser mais amplo, em vez de modernismo, falar os modernos do Rio de Janeiro. Quem são? Ronald Carvalho, Renato Almeida, Cecília Meirelles, Tasso da Silveira, Murilo Araújo. Né? Eles eram, inclusive, tomavam certa posição restritiva aos modernistas de São Paulo. Até que veio Augusto Frederico Schmidt, que era o mais contra de todos. Então, pode-se dizer que o modernismo do Rio tinha uma posição contra os exageros do modernismo de São Paulo. Continuamos em pleno paradoxo. Continuamos em pleno paradoxo. Basta nós compararmos as revistas modernistas do Rio e de São Paulo. São Paulo nós temos, por exemplo, a Claxon. No Rio nós temos Terra de Sol, Pan, Festa, tudo. Não é? Qual é a razão dessa diferença? Qual é a razão desse paradoxo? O professor José Aderaldo Castelo e eu, no nosso livro Presença da Literatura Brasileira, temos uma hipótese de base histórica, que é a seguinte: é que no Rio de Janeiro havia uma sólida cultura literária e artística. Em São Paulo não havia nada. São Paulo não havia nada. Então, a gente, contra uma fortaleza, é muito difícil. Por mais avançado que eu queira ser, lá havia uma vida intelectual intensa, havia os grandes escritores do Brasil inteiro. Mas São Paulo tinha muito pouca coisa. Então, foi fácil o avanço aqui. Enquanto que lá o avanço ficou meio inibido pela tradição cultural. Porque era uma tradição cultural muito forte. Houve resistência à inovação. Muito bem. Isso posto, como está o Sérgio Buarque situado nisso? O Sérgio levou para o Rio a radicalidade do modernismo de São Paulo. Aí ele foi totalmente paulista. A revista Estética, da qual saíram apenas 4 números, eu acho uma revista de admirável coragem. Porque é uma revista de 2 rapazinhos, o Sérgio tinha 22 anos, 21, o Prudente tinha 19 ou 20. E eles são muito duros com os mestres modernistas do Rio. São duros com Graça Aranha, sobretudo são duros com Ronald Carvalho, que eram amigos deles. É muito duro a gente ser duro com os amigos. E eles manifestavam total apoio ao Mário Oswald de Andrade. Eles estavam lá no Rio com a radicalidade paulista. Esta posição estava expressa num texto muito importante, que é o famoso artigo O Lado Oposto e Outros Lados, do Sérgio Buarque de Holanda, que é um título, para começar, admirável. Né? Foi publicado na Revista do Brasil, segunda fase, que era dirigida pelo Rodrigo Melo Franco de Andrade. Lá, o Sérgio vai mais longe. Aí, já em 1926, não só ele toma uma posição radical contra aquele modernismo contemporizador, mas ele dá umas cutucadas no Mário de Andrade, privilegiando o Oswaldo. Ele estava na extrema esquerda do modernismo realmente. Então, ele levou para o Rio de Janeiro a radicalidade do modernismo paulista. Estamos aí tentando entrar naquele paradoxo inicial. Mas, o que ele trouxe? Isso é o que ele levou de São Paulo para o Rio. O que ele trouxe do Rio para São Paulo?
É preciso não esquecer, quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele era um rapazinho de futuro, mas não mais que isso. Os artigos que ele publicou aqui em São Paulo ainda, ele tinha 17 anos, 18 anos, e que foram reunidos, publicados numa edição admirável por Antônio Arnone Prado, são surpreendentes. A cultura daquele menino aqui. Mas a formação cultural sólida dele, ele fez no Rio. Foi lá. Quando ele foi para o Rio, ele levou de bagagem pessoal aqueles artigos. Quando ele voltou do Rio, ele trouxe a Raiz do Brasil e Monções. Que ele fez lá. Ele trouxe para cá. Ele fez lá no Rio, com intervalo alemão pelo meio. Esse intervalo alemão, que foi fundamental na formação dele. E aqui em São Paulo, ele trabalhou o tempo todo no setor, de, vamos dizer, de consolidação cultural. Ele veio como diretor do Museu Paulista, convidado pelo interventor José Carlos de Macedo Soares. Assumiu a direção do museu. O museu tinha sido dirigido até então pelo professor de história dele no Colégio São Bento, que era o famoso historiador Afonso de Toné. Ele começou modificando completamente o Museu Paulista. Chamou para lá o professor Herbert Baldos e eles transformaram o museu. Transformaram os arquivos, fundaram a revista, ele modernizou extraordinariamente o museu. Ele trouxe para São Paulo a experiência que ele adquiriu no Instituto do Livro, no Rio de Janeiro. Aquela biblioteca popular brasileira, que era admirável. Os jovens talvez não conheçam mais aqueles voluminhos pequenos, em que tínhamos ali todas as coisas importantes da literatura brasileira, desde os cronistas, ele trabalhou naquilo. Então, ele trouxe, paradoxalmente, ele trouxe para a cidade séria, ele trouxe aquilo que estava faltando a ela. Ele trouxe essa organização mental que ele encontrou no Rio de Janeiro, no Instituto do Livro, no Ministério da Cultura, no Serviço do Patrimônio e na Universidade do Distrito Federal. Aqui, ele pôde, então, desenvolver essa ação cultural dele no museu, na universidade. E é preciso dizer, eu não quero perder a oportunidade de dizer, que ele veio para a Faculdade de Filosofia graças ao Lorival Gomes Machado, que era professor do Departamento de Ciências Sociais, professor de Política. Mas o professor de História da Civilização Brasileira, de quem eu fui aluno, era o professor Alfredo Ellis Júnior, que ficou uma gravíssima doença, teve que se aposentar. Então, o Lorival fez uma coisa que é um pouco contra o paroquialismo da Faculdade de Filosofia, que foi sempre muito grande. Ele pegou uma pessoa totalmente de fora. O Sérgio era diretor do Museu Paulista e era professor da Escola de Sociologia e Política. Ele propôs e ele veio. Tem a impressão que o Departamento de História aceitou assim resmungando. Porque o Sérgio era de fora, não era da casa. Ele veio. E nesse momento, ele adquiriu, ele já tinha 49 anos. Ele teve a noção da responsabilidade que ele tinha, porque ele teve que fazer concurso de cátedra. Esse concurso de cátedra, ele se dedicou a fundo e deu um certo abalo na saúde e no modo de ser dele. Resultou uma extraordinária obra-prima, que os historiadores dizem que é das maiores obras da literatura, da historiografia universal, que é Visão do Paraíso. Visão do Paraíso foi feito como tese de concurso para a Faculdade de Filosofia. Então ele fez em São Paulo, trouxe aquela formação histórica que ele adquiriu no Rio. E não só isso, como aqui a um certo momento deu uma inflexão curiosa na carreira dele, porque ele era um historiador, sobretudo, da Polônia. Ele se interessava no século XVI, século XVII e até o século XVIII. O filho dele era pequenininho, o Álvaro era pequenininho, ia subindo e disse assim, história, ele já tinha uns 6 anos, história é só até o século XVII. Século XVIII, olhe lá. O Sérgio fez mais do que isso. Ele foi convidado para dirigir aquela história da civilização brasileira da difusão europeia do livro e passou para o Império.
Ele passou para o Império e escreveu outra obra monumental, que é do Império à República. Um livro admirável sobre parte do século XIX. De modo que aqui a gente sente que aqui ele é o historiador realmente. Aqui em São Paulo é que ele ficou o historiador. Tanto assim que ele me deu de presente grande parte da biblioteca crítica dele. Eu repassei quase toda para a biblioteca da teoria literária. E aqui ele dedicou-se totalmente à história. Quer dizer, aquela semente plantada pelo Henri Auxerre, aqui em São Paulo, ele trouxe do Rio para São Paulo essa formação carioca. Portanto, os senhores veem que esse balanceio Rio-São Paulo mostra o Sérgio como paulista e carioca. E mostra também que é um balanceio muito fecundo, em que o Rio de Janeiro teve um grande papel, e ele é realmente um homem das duas cidades. Ele é um homem das duas cidades, e sempre, a vida toda, ele se manteve muito ligado aos amigos do Rio, à vida do Rio e tudo isso. Então, concluindo, eu diria que esse balanceio paradoxal, regido por um paradoxo, fez que ele levasse a ousadia modernista para a cidade, teoricamente, de um modernismo pacato. E trouxe a história rigorosa dos pesquisadores europeus que estavam no Rio para a cidade onde não havia essa tradição. E, se quiserem, por outro nível, ele levou para a cidade que era avançada e que tem um modernismo tímido, a cidade convencional que tinha um modernismo revolucionário. De modo que, se nós os estereótipos, por mais odiosos que sejam, como os senhores veem, pode servir para alguma coisa. Com isso, eu me despeço de todos com um afetuoso abraço.